Olá, boa noite, pessoal, homens valentes, sejam bem-vindos a esse workshop sobre Valentes do Reino, com o tema Desbloqueie o seu propósito. E eu vou trazer bastante conteúdo para vocês aqui. Muito feliz por essa oportunidade. Vai ser primeiro workshop que eu faço online para homens. Olha só, vocês são os primeiros aí, parabéns. Agradeço aqui pela participação. Eu espero que o conteúdo aí traga um grande valor para vocês de conhecimento, de ativação. Eu falo que eu sou um ativador nesse tempo. Eu que já faço um trabalho para mulheres. O que é um ativador? É diferente de você motivar alguém, você ativar aquilo que já existe dentro da pessoa. Porque a motivação, ela é muito momentânea, né? Você coloca uma musiquinha de fundo, coloca lá algumas palavras, a pessoa fica motivada, mas aquilo tem uma curva curta, né? É um pico e depois ela cai. E o que eu faço é diferente, eu faço a ativação. Então, a pessoa, ela enxerga, ela consegue se enxergar, ela sabe quem ela é, e quando ela ativa isso, isso não se perde. Então, o que acaba acontecendo é que a curva é assim, ó, ela é ascendente, tá? E é claro que a gente vai passar por desafios e algumas dificuldades, como todos passam, mas é muito diferente quando você está só andando na motivação, mas quando você é ativado, você vai ver coisas novas aí, tá? Então, esse é um dos projetos que eu trabalho aqui nas mentorias. Muito bem, vamos lá, workshop. Ah, aqui já fazer a projeção para vocês da tela, só um minutinho. Muito bem, por que que eu coloquei esse nome, Desbloqueie o seu propósito? Porque a maioria das pessoas que eu tenho contato, tenho conversado, tenho notado que elas não têm vivido o seu chamado, o seu propósito. E isso se deve porque a identidade dessas pessoas não foram ativadas. Tá? Lupete, o que que é identidade, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre identidade, nós vamos falar sobre autoconhecimento. E quando essa identidade ela é ativada, o que que acontece? Você começa a entender a sua missão nessa terra. E quando eu descobri isso, algo na minha mente e coração explodiram. Eu falei, nossa, eu preciso então não só viver isso, mas ensinar outras pessoas a viverem isso. Então, isso começou mais ou menos uns 3 anos atrás. Então, desde então, eu tenho ensinado as pessoas a viverem o propósito, mas antes disso, elas precisam ativá-las, precisam saber quem elas são. Então, quando você sabe quem você é, você ativa a sua identidade, você começa a se conectar ao propósito. E quando isso acontece, automaticamente você assume o governo de áreas da sua vida. Então, sempre quando alguém falar propósito, uma das coisas que eu quero ensinar a vocês é propósito é igual a governo. Uma das coisas é você governar em todas as áreas. Tá? Nós somos chamados, nós somos criados para o governo. Quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou um homem lá, na época de Adão e Eva, Deus deu o jardim para o Adão fazer o quê? Governar. E ele, de fato, fez por um período. Então, esse mesmo princípio na criação, ele existe hoje para com nossas vidas. Então, a gente precisa ativar esse princípio. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Antônio Pet é o meu nome e eu sempre gosto de começar um treinamento apresentando uma frase, tá? Eu quero trazer 4 pontos ou 4 palavras que marcam essa frase, vou ler para vocês. Um líder sábio governa com coragem e integridade, inspirando pelo exemplo e servindo, com visão e propósito. Muito bem. Quando a gente fala sobre governo, sobre identidade e propósito, não dá para separar a palavra governo, como eu falei um pouco antes aqui. Então, o chamado nosso é para governar e nós somos chamados também para liderar. Liderar a nossa vida, liderar a nossa casa, nossa família, no trabalho. Nós somos líderes dessa geração. E os líderes precisam carregar o quê? Um negócio chamado visão. Visão, ela não é algo para agora, mas visão, ela tem a ver com uma projeção do futuro. Como eu me vejo daqui a um tempo. E isso precisa ser ativado. E essa visão, ela se conecta ao propósito, que algumas empresas, por exemplo, chamam de missão.
né, visão, missão e valores, essa mesma identidade empresarial nós carregamos na identidade como pessoa física. Então, isso tudo vai trazer um entendimento para as nossas vidas. Vocês estão acompanhando aqui? O som está tudo bem aí? Faz um joia para mim aí. Ótimo. Tá? Se tiver algum problema de conexão, vocês me avisam aqui, tá? Bom, uma apresentação rápida. Vocês que estão participando aqui já me conhecem. Talvez você que vai assistir depois essa aula ainda não me conhece. Eu quero apresentar aqui em duas versões. A versão de 98 a 2020, na questão profissional. Eu sou administrador de empresa de formação e especialista em logística e lean manufacturing, tá? Trabalhei 22 anos em grandes empresas, Siemens, Danone, Procter Gamble, algumas empresas multinacionais e outras pequenas e médias empresas. Então, todo esse meu período histórico formou o que eu tenho hoje de capacidade cognitiva, habilidades e competências, tá? Em áreas voltadas mais para o quê? Indicadores de desempenho, resultados. Então, eu tenho facilidade de lidar com números. Inclusive, hoje eu sou analista financeiro também. Só que alguma coisa aconteceu aí nessa linha do tempo, né? Que em 2021 eu comecei a trabalhar com outras coisas. Então, eu me especializei em finanças, depois eu me especializei como coach em PNL, que é Programação Neurolinguística. Essa programação é uma forma de você estudar o comportamento humano da forma como o cérebro é programado. É bem interessante isso. Tem a ver com neurociência, física quântica, entre outras áreas da ciência. Eu me tornei especialista comportamental porque eu tive a oportunidade de me conhecer mais e eu fui estudar sobre a ferramenta. E hoje eu sou um especialista nessa área. Formei mentorias de grupos, trabalho com inteligência emocional e fiz um curso de terapia sistêmica familiar. Foi quando algumas coisas fizeram muito sentido na minha vida. Então, eu conectei a versão anterior, a parte mais cognitiva, da minha experiência, mais competências profissionais, com essa nova versão. Então, eu abri uma empresa chamada Itepu. Aqui é uma foto de um treinamento que eu fiz numa empresa aqui local, para uma área de atendimento ao público, e é uma área que eu tenho trabalhado ainda hoje, tá? Então, nesse período de 3 anos, através de mentorias, dos atendimentos, as análises, cursos, palestras, mentorias, workshops como esse, eu já atendi mais de 600 pessoas, eu já perdi a conta, esse número eu acredito que já deve estar batendo uns 700 ou mais, e tudo isso com um único propósito, que é capacitar e transformar vidas. Eu falo que a gente não muda ninguém, não tem como se falar, eu mudei a sua vida, você mudou minha vida, não tem como. A transformação acontece de dentro para fora, mas eu sou, tenho sido e sempre vou trabalhar nessa linha, um agente transformador. Então, alguém que ensina, capacita e através do conhecimento, do entendimento, a pessoa vive um tempo novo na vida dela. Então esse é um pouco do meu histórico aqui. Então, quando a gente fala sobre propósito, como eu disse para vocês, né, uma palavrinha que ativa muito a ideia do que é propósito, é a missão de vida, que é a questão do governo, de governar. Eu quero que vocês prestem atenção nessa ilustração, porque essa imagem ela fala muita coisa aqui. As pessoas entendem que propósito tem a ver com você sair de um ponto A para um ponto B. De certa forma, isso não está errado, de certa forma. Mas as pessoas acham que viver o propósito é só estar aqui, ó, num ponto B. E, na verdade, o propósito, ele é toda essa trajetória, toda essa rota aqui. O que acontece na vida das pessoas é que elas não fracassam, elas simplesmente desistem. Então a pessoa fala assim: eu quero ser um médico de sucesso, né? Esse sucesso para mim é ajudar muitas vidas, desenvolver uma metodologia ou um conhecimento que resolva problemas da medicina. Mas aí vem os desafios da vida, né? A pessoa começa, ela vai indo num certo ponto, vamos imaginar que ela passa aqui por baixo, e aqui ela encontra uma barreira. E ali é um grande ponto, porque se ela não tem governo da sua vida, o que vai acabar acontecendo é que ela vai desistir. E esse desistir vai fazer com que ela não conclua o seu chamado, tá? E uma coisa que eu aprendi
é que para facilitar o desenvolvimento desse chamado, a gente precisa de um método. O que que é um método? O método ele é constituído, né, construído através de conhecimento, experiência, e através desse a gente consegue um caminho rápido ou estratégico, melhor dizendo, para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, o problema é que as pessoas hoje elas não têm o entendimento e elas não têm a orientação de como fazer isso ou como fazer isso de uma forma rápida. Eu deixei aqui uma passagem de Provérbios que eu amo demais, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, quando aquilo que nós estamos fazendo está conectado com a vontade do nosso Deus, eu creio que esse processo de viver o propósito, ele é muito mais intensificado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, me conectar com as pessoas, alguns é nítido, por exemplo, como está a vida delas fazendo uma linguagem corporal, mas outros não. As pessoas, por fora, elas mostram que está tudo bem, que a vida está linda e maravilhosa, mas por dentro, isso não é uma verdade. Porque o que importa é mostrar para o mundo que tudo vai bem. O que importa é mostrar que eu sou bonito, que eu tenho lá uma barriguinha sarada, que eu tenho uma Ferrari, que eu tenho uma casa bonita, que eu tenho ali meus troféus, que eu ganho, sei lá, 150 mil, que eu sou milionário, isso e aquilo. Porque é isso que as pessoas veem, não é verdade? Mas isso é um engano, porque nós temos que trabalhar primeiro o lado de dentro. Então, muita gente hoje se veste com uma veste que tudo vai bem na vida, mas por dentro nada vai bem. Então, eu sempre incentivo, não adianta você viver de fachada, né? De você andar bonitinho, com o rosto lindo, com o corpo sarado, mas o teu coração, a tua mente, a tua alma continua doente. Então, isso é um problema. Então, a gente tem que trabalhar com o que eu chamo de autoimagem. Então, quem eu sou, né? Se você fosse escrever aí, não sei se você está com um caderninho, uma folha aí, ou com o seu celular, eu não sei o que está mais fácil. Se você fosse anotar hoje, quem é você? Né? Se alguém fosse perguntar, Emerson, Rafael, Alan, quem é você? Né? Como é que você colocaria, o que você diria em apenas uma frase ou em três, quatro palavras? Vocês já pensaram nisso? É engraçado porque a maioria das pessoas elas respondem o que elas fazem, né? Fala de você. Eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou construtor, eu sou médico, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Mas as pessoas elas têm dificuldade de falar quem elas são, do caráter, das características, né? Algumas falam às vezes só pontos negativos. Eu tive essa experiência com as alunas quando eu pegava um espelho, né, que tem um espelhinho, e eu falava assim, dá uma olhada no espelho, né? Pegava o espelho, olhava assim, e o que você vê? Então, algumas não conseguiam olhar, outros falavam só qualidades, outros falavam só defeitos. Então, existe uma dificuldade da gente falar de nós. E isso se deve muitas vezes porque a nossa imagem ela foi distorcida. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Não sei se já ouviu alguém falar isso, né? Hoje eu estava atendendo uma moça, uma aluna minha, e ela disse coisas muito negativas sobre ela. Eu falei, meu Deus, de onde você viu isso, né? Colocaram isso na sua cabeça, mas essa é a imagem que ela tem dela. Que nada dá certo, que tudo que ela põe a mão vira uma desgraça, algo nesse sentido. Então, quem disse isso? Né? Quem disse isso? Né? Quem programou isso na mente dessa moça ou das pessoas? Normalmente são autoridades, né? Normalmente são pais, normalmente são pessoas que a gente chama isso, no nosso estudo, de programadores, programadores mentais. Então, a pessoa acaba assumindo a forma, a imagem de como as outras pessoas falam que elas são. Então, aquilo acaba gerando um desvio da identidade a ponto da pessoa não saber quem ela é ou ela viver aquilo que os outros falam. Você é horrível, então tá bom, eu sou feio. Você é ruim nisso, então tá bom, eu sou ruim nisso. Então, percebem que essa palavra, né,
que coloca força, ela induz a pessoa a acreditar nisso. Então, esse é um problema, que é a autoimagem. Então, você tem que olhar para o espelho, né? É, como um pino do xadrez, você tem que olhar e se ver como um rei, como uma rainha, porque assim nós somos. Tá? Então, quando a gente fala da imagem, eu uso muito essa imagem nos meus treinamentos, que é a imagem do Simba. O Simba é o filho do Rei Leão, do filme O Rei Leão. Não sei se vocês assistiram o filme Rei Leão. Já assistiram? Então vocês vão saber. Então, o que que acontece? Havia um bloqueio emocional em Simba. Simba se sentia culpado pela morte do pai. O tio, os caras acusou ele, na verdade. Então, ele sai daquele ponto onde ele deveria governar e ali, andando com o sirigato, com outros animais, ele desconfigura a sua identidade. Até o dia que aparece lá o macaquinho, né? Que prega para ele, mostra a verdade para ele, abre os olhos dele e ele olha, ele já é grande, ele olha num espelho, que na verdade é um reflexo de um lago, e ele vê a imagem do Pai. Isso remete no meu coração e à minha memória ao Gênesis 1:26, que nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então ele viu a imagem de quem? Do Pai. Então quando ele viu a imagem do Pai, ativou algo nele. Peraí, meu pai era rei. Então eu sou chamado para o quê? Para reinar. Olha só. Aí vocês vão entender por que que eu chamo valentes do reino. Então, quem você quer se tornar? Você quer se tornar um governante, um rei, alguém que governa sobre áreas da sua vida? Ou você quer deixar esse negócio de lado? Porque a realidade hoje, pessoal, é que muitos homens não estão assumindo posições de governantes. E, infelizmente, por conta disso, mulheres têm sentado num trono que não é um trono para rainhas, é um trono de reis. Mas os reis não querem sentar e elas estão sentando porque eles não se posicionam. Isso vai gerar já tem gerado um problema sério aí. Mas é um assunto mais complexo, eu posso falar isso outro dia. Mas o que acontece? Esse é o papel dos homens, dentro do propósito daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, nós precisamos ativar esse leão que governa, que reina sobre os animais e que fazendo uma analogia, né, trazendo para a nossa realidade, que reina sobre a nossa vida profissional, financeira, família e entre outras áreas, tá? Você pode falar algo sobre você? Então, se a gente fosse interagir aqui, o que você falaria? Agora, por que, Lupete, você está falando que a gente precisa se conhecer? Por algumas coisas que eu quero ensinar vocês aqui. Nós vamos identificar forças e fraquezas. O que acontece? Por exemplo, Lupete, você consegue falar sobre você? Sim, eu tenho um perfil analista, eu sou uma pessoa muito observadora e muito estrategista. Eu tenho facilidade de criar coisas, né? Eu tenho facilidade de criar coisas e enxergar oportunidades. Problemas, né? Problemas, eles podem ser... Existem sempre dois tipos de pessoa, né? As que criam problemas e as que resolvem problemas, né? Eu não sei se vocês são do tipo que resolve ou cria problema. Mas, de qualquer forma, esses dois tipos de pessoas são bons. Vocês acreditam nisso? Até mesmo que cria problema. Só que eu vou abrir um parênteses aí, tá? Existe aquele que cria o problema bom, que a gente chama de oportunidade. Então, por exemplo, quando a Samsung e a iPhone lançaram o smartphone, eles criaram um problema para a Nokia, que foi um problema bom. Só que aí, infelizmente, a Nokia não conseguiu acompanhar e ela acabou fechando. Então, esse tipo de problema hoje facilita a nossa vida, não é verdade? Quem tem um iPhone, quem tem um smartphone aí, que é isso? Ajuda muito as nossas vidas, né? O celular hoje é um equipamento que faz tudo, né? É celular, é telefone, é calculadora, é lanterna, é rádio, é TV, etc, etc. Mas tem aqueles que são problemáticos, né? Que tem problema aí, que são vitimistas, que gostam de arrumar confusão. Esse vamos tirar de lado aqui. Então a gente precisa identificar quais são as oportunidades. Então, eu mapeei algumas coisas aqui com vocês. Por exemplo, minha versão mais antiga, eu era muito perfeccionista. Nossa, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo arrumado. Se não tiver, isso vai criar um problema. Ou, falar nisso, espera aí que o negócio está torto aqui. Sabe aquelas coisas assim? Então, isso é relevante. Então, isso era um problema.
E por que que era uma fraqueza minha? Porque isso tomava meu tempo, deixava com que eu fosse, permitia a minha improdutividade em ênfase em tudo que eu fazia. Então, eu adotei a frase, entrou um mosquito aqui, um inseto. Eu adotei a frase que o feito é melhor que o perfeito. Então, melhor fazer e melhorar do que a gente querer ser perfeito. Então, essa visão eu tive quando eu comecei a me conhecer um pouco mais. Segunda coisa, se relacionar melhor, se comunicar melhor. Então, como é que a gente se comunica com o nosso próximo? Então, quando você se conhece, você sabe se você é mais tagarela, né? Ou se você é mais introvertido. Se você tem mais ponderação nas palavras, ou você fala demais. Isso também vai ajudar, mas a gente precisa se conhecer. O que mais? Direcionar aquilo que nós somos fortes para obter mais resultado e também transformar as nossas fraquezas em pontos fortes. Por exemplo, o meu perfil, como é um perfil mais conformidade, o meu perfil de influência era mais baixo. O que que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar de desenvolver mais a comunicação. Perder a vergonha, perder o medo de falar em público, esse tipo de coisa. Embora eu já tinha desenvolvido isso, porque eu dei aula há 14 anos na faculdade, né? Então, essa interação com alunos, em apresentação, palestras, isso me capacitou. Mas a gente precisa olhar isso. Por quê? Porque você precisa desenvolver essas áreas. Isso tudo tem a ver com autoconhecimento. Tá? Essa aqui é uma análise comportamental, né? Alguns aqui talvez já conheçam, mas aqui é só uma ferramenta com um exemplo de como a gente lida com o nosso autoconhecimento. Então, esse é um perfil que ele tem uma tomada de decisão mais voltada para a emoção e é um perfil cujo relacionamento é voltado para a cooperação. Tá? O oposto disso poderia ser um perfil mais voltado para foco em resultado, um perfil mais voltado, por exemplo, para padrões e procedimentos. Então, eu não sei qual é o seu perfil, mas eu sei que quando a gente se conhece mais, fica mais fácil da gente lidar com os desafios e entregar melhores resultados, ok? Eu sou capaz de identificar e nomear minhas próprias emoções. Ali eu falei de perfil comportamental, eu estou falando um pouquinho sobre gestão das emoções, tá? Que é uma área que pega muito hoje. Quando eu faço visita para as empresas, todas as empresas que eu prestei serviço e continuo atuando, elas têm os mesmos problemas de relacionamento interpessoal. É incrível. Isso é o quê? Emoção. As pessoas não sabem se relacionar principalmente porque elas não se conhecem emocionalmente. Então, você é capaz de falar das suas emoções? Você é capaz de reconhecer as emoções de outras pessoas? Poxa, aquele cara ali, qualquer coisinha, ele é irado. Então, você precisa tomar um cuidado, porque se ele solta gás e você vem com fósforo, o que vai acontecer? Explode. Então, isso nós vamos tomar cuidado. Eu sei lidar com a ira, com a raiva, mas o seu colega não. E aí você tem que tomar um cuidado. Então, você é capaz de lidar com a ira dele? Você é capaz de lidar com a sua raiva? Talvez sim, talvez não. Você precisa entender isso. Lidar bem com o estresse e a pressão do trabalho. Eu sou uma pessoa que eu tenho um nível de resiliência muito forte. Inclusive, alguns testes eu peguei e tive esse percentual como um dos principais dentro da minha característica. Então, o que é resiliência, né? Aquela capacidade de ser socado, né? E voltar ao estado normal. Tem hora que parece que a gente não volta. Sabe, a mola assim tá pressionando, aí tu sai e fala, Ih, acho que não vai voltar, acho que já era. Mas tem gente que se só faz uma pressãozinha assim, ó, dá uma apertadinha, já espana. Então, ainda mais essa geração, né? Eu ouço cada história aí que é muito engraçado, né? Nessa questão de relacionamento emocional, às vezes a pessoa começa a chorar do nada, aí a pessoa vem e fala assim, vamos parar com essa frescura aí, volta a trabalhar, né? E realmente era uma frescura, né? Mas é porque a pessoa ela tem um nível de sensibilidade das emoções que permite qualquer coisinha ela acaba chorando, qualquer coisinha ela junta lá o material e vai embora. Então, eu sou de uma época em que no trabalho não tinha nada disso. Mas, infelizmente, na atualidade, você não pode falar nada, né? Qualquer coisinha que você fala, a pessoa já surta. Então, nós precisamos entender isso, saber lidar com isso, né? Me acalmo quando estou com raiva ou frustrado, tá? Então,
Se você tivesse que dar uma nota de 1 a 5 para você mesmo, qual nota você daria, né? Nunca acontece ou sempre acontece? Eu consigo sempre identificar as minhas emoções, eu consigo sempre reconhecer que eu sou ou mais paciente, ou mais irado, mais estressado, enfim, qual dessas emoções? E tudo isso tem a ver com o coeficiente emocional, tá? Isso não é uma capacidade cognitiva, não é a habilidade de mexer no computador, ou de você cozinhar ou dirigir. Isso tem a ver com as emoções, tá? Então, esse é um ponto importante. Só a título de conhecimento aqui, estatística, tá? Vou trazer alguns dados para vocês. Olha só, Brasil aí é um número ranking, né? Um dos top na área de depressão, né? Infelizmente, Brasil aí com um índice de depressão altíssimo, tá? E isso acaba, de certa forma, atrapalhando o quê? A questão de prosperidade, de crescimento, de relacionamento. Olha só, a ansiedade, né? Ansiedade tem a ver com o futuro, né? Medo das coisas não acontecerem, preocupação com o futuro. E esse Brasil é top, né? Parabéns, Brasil, né? Nós somos number one em ansiedade no mundo. Triste, né? Triste demais essa estatística. O que mais? Número de suicídio no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, aqui na região onde a gente atua, o número de suicídio é altíssimo, né? Pelo número de pessoas, né? O número de suicídio por população tem um indicador muito alto. Se eu não me engano, é um dos mais altos do Brasil. Ah, então, olha só, né? A live aqui está prevista durar em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Por essa estatística, que já está um pouco desatualizada, em 45 minutos vai acontecer um suicídio, né? E 20 tentativas para cada uma morte comprovada. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu atendi uma pessoa que estava numa tendência de se matar. Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma oração com ela, dela aceitar Jesus, dela entregar os problemas dela para o Senhor, e porque é uma situação bem complicada. Ah, então o que acontece? As pessoas precisam de ajuda. Mas por que que alguém quer se matar? Porque a vida tá boa, porque o casamento está restaurado, está tudo feliz, financeiro, tá? As 12 áreas da vida são plenas. Aí eu tenho hobby, eu vou passear lá em Dubai, eu tenho ajudado as pessoas. Será que é por isso que elas querem se matar? Falta um vazio ali, né? Então, esse é um triste cenário hoje na vida de muitas pessoas no nosso país, né? De repente, alguém no nosso derredor, no nosso meio social, está vivendo isso e a gente nem nota. Bom, a depressão, ela tem a ver com coisas do passado, assim como a ansiedade com o futuro e o estresse, a pressão do hoje, né? Então, quando a gente vai colocar energia, eu falo que há um desprendimento muito forte de energia, a gente precisa colocar essa energia 70% no hoje. Ah, mas é porque aconteceu isso passado. Esquece passado. Ah, mas e se acontecer? E se? O se não deixa. 70% das coisas que a gente acha que vai acontecer nunca acontecem. Então, não se trata de viver o passado ou de viver o futuro, se trata de a gente viver o hoje. Tá bom? Então, 70% presente. Tem que ter um pouquinho de futuro? Sim, claro, a gente tem que planejar. E a gente não pode descartar algumas coisas do passado. Mas é como tem um ditado popular que diz, né, quem vive do passado é museu. Então, esse é um problema das pessoas hoje, né? E eu vou falar sobre isso. Eu não sei se vocês lembram desse fato que aconteceu aí um tempo atrás. O Will Smith, um grande ator, um grande, gosto demais dele, dos filmes, né? Não sou fã dele, tá? Mas eu sou um grande, uma pessoa que gosta muito de filme, né? Acompanho o Oscar, críticas de filme, etc. E um fato lamentável aí, né? Quando ele bateu, no apresentador. E isso aconteceu por quê? Qual foi o problema, né? O que aconteceu é que Chris Rock, ele fez uma piada, né? Talvez ele foi infeliz na piada, e isso ativou algo no Will Smith, que ali ele quis se defender, ele foi orgulhoso, quis mostrar ali prepotência, quem você pensa que é para falar isso da minha esposa, etc, etc.
Então, isso mostra como é o nível de inteligência emocional de alguém, que é perigoso, né? Porque parte disso aí acabou até destruindo um pouco a carreira dele por conta daquilo que ele fez, tá? Então, o que te irrita te controla. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalha a identidade e foca no propósito, a gente tem governo, e governo é ter controle. Então, se eu permito que aquilo está me irritando, aquilo está me controlando. Esses dias eu fui visitar uma empresa e uma funcionária ela estava irritada porque os caras que estavam fazendo uma obra lá na empresa, eles estavam falando algumas coisas. E aí eu estava ali próximo quando ela estava comentando e falei, você permite de eu falar algo? Ela falou, claro, eu conheço ela. E eu falei assim, se eu te chamasse de nome X, aí eu falei o nome forte dela, pedi licença. Você é isso? Ela falou, claro que não, né? Sei lá, você é uma vagabunda? Claro que eu não sou. Ah, então por que se incomodaria se alguém falasse algo que você não é? E segundo, se fosse verdade, se você fosse, por que se incomodaria se isso realmente é uma verdade? Então, sendo uma verdade ou não, não tem por que você se incomodar. Ah, mas sempre tem um fator emocional que pega. Então, nós precisamos o que? Assumir o governo. Então, quem tem governo da sua vida, prospera sempre. Prosperar aqui não é só a questão dinheiro, financeiro, mas a questão de crescimento, tá? O que impede de você crescer? O que te impede de prosperar? Não se conhecer, deixar ser governado pelas emoções que você não conhece, ou eventualmente são ativadas de uma forma negativa. Tá? E por que que as emoções ficam desgovernadas, né? De repente aí tem essa moça aí irada, gritando, né? Por que que isso acontece? E isso pode ter uma relação com coisas do passado. Eu falo para vocês que 95% da possibilidade que sejam, tá? Pela minha experiência e conhecimento na área aí de programação neurolinguística. Então, isso se deve ao quê? Aos seus traumas. Então, imagina o seguinte, esse elefantinho, ele pesa aqui 500 quilos, tá? Então, ele está num circo e aí o cara do circo, vamos trocar essa cadeira por uma estaca, tá? Em estaca e a cadeira, elas não têm mais força que o elefantinho de 500 quilos, tá? Mas para ele, aquela corrente na estaca ou na cadeira é um obstáculo. É uma barreira, é uma prisão, é uma corrente que prende o elefante que é mais forte, né? Só que na mente dele, por isso que eu fiz essa marca vermelha aí na cabeça dele, fiz a marquinha aí. Na cabeça dele, aquilo é mais forte. É a crença, entendeu? É como, por exemplo, na crença religiosa, é o hinduísmo que acredita que o rato seja um deus. Já pensaram se a gente tiver errado? Né? Revelação, gente, os ratos são Deus. Aí eu quero até olhar a cara de vocês aqui. Que absurdo, né? Quantos ratos a gente já matou, né? Passa, um rato passando aqui, matei o Deus, né? Eu tô com todo respeito, né? Não tem nenhum hinduísta aqui que está vendo essa mensagem. Eu acredito que não vai ver, mas no nosso entendimento apenas uma praga o rato, né? Então, mas eles têm uma crença de que os ratos, inclusive, existe um templo lá com ratos, todos, né? Que eles são exaltados, são deuses, né? Em outras entidades. Por exemplo, a vaca é um deus lá, né? Então, essa é uma verdade para eles. A verdade para esse elefante é que ele não consegue sair daquela estaca, daquela cadeira. Olha que interessante. Aí a historinha acontece que esse elefantinho ele cresce. Agora ele é um elefante de 3 toneladas. Não lembro quanto pesa um elefante. E aí o cara do circo vai lá, e põe a corrente na estaca, na cadeira. Sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar preso. Ah, agora pega essa história para sua vida. Pega essa história para a vida de outras pessoas, né? São as pessoas hoje, elas estão presas a algum trauma ou alguma coisa que aconteceu no passado. E aí elas não crescem. Isso aconteceu comigo, porque eu era inseguro, eu tinha medo de algumas coisas e eu não tinha, eu jamais ia fazer coisas que eu faço hoje com a mente que eu tinha no passado. Então a gente precisa ser ativado para realmente viver o nosso chamado. Então, a ativação do estado emocional ela acontece assim, ó.
Um evento qualquer, sei lá, uma discussão, uma briga. Pus esse exemplo aqui da figura na balança, né? Ah, você é gordo, gordo fede, gordo não presta, gordo não sei o quê. Sei lá, alguém falou uma besteira ali e aquilo bloqueou a pessoa, né? A pessoa ela come por compulsão, ela fica sobrepeso. Então ali é uma compensação, né? O que a gente chama de compensação. E ela sofre um bullying, né? Ela sofre ali uma brincadeira de mau gosto. E aquilo vai gerar nela uma emoção. Uma raiva, tristeza, não sei, né? E essa emoção, esse estado emocional, ele vai gerar um protocolo. E aí, o protocolo, ele não é padrão para todo mundo, entendeu? Esses dias, houve um comentário muito infeliz sobre uma pessoa que eu conheço, gosto demais. Muito infeliz, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar das pessoas ou julgar, né? Que aí já não é uma questão mais física, mais espiritual. Então a gente tem que ser empático e aprender a fazer perguntas, não achar as coisas. E a pessoa me contou isso. Eu falei assim, eu não senti raiva, não senti nada da pessoa que falou as coisas. Apenas aquilo para mim não mudou nada, porque eu sei que a pessoa no qual ela fez o julgamento não era nada daquilo, né? Então, isso não muda comigo, mas pode ser que alguém ficasse indignado, pode ser que alguém fosse lá e desse um tapa, um pontapé, sei lá. Então, o estado emocional, ele ativa um protocolo, cada um tem um protocolo. Eu lembro uma vez que eu fui para Poços, eu fui num evento, numa igreja, e eu não, eu peguei um outro caminho, eu fiquei perdido, bem no morro ali, bem no comecinho. E ali no morro tinha uma encruzilhada, eram dois, três, quatro, tinha quatro pistas. E eu fiquei perdido ali, não sabia para onde ir. E eu parei ali o carro, falei, agora eu vou para cá, onde será? Olhei ali no GPS, e encostou um carro do lado. Abaixou o vidro, e eu, abençoado de uma mulher, tava um cara dirigindo, a mulher do lado falou assim, e aí, virou estacionamento aqui agora? Vocês acreditam nisso? É isso que eu ouvi. Então, naquele momento, se ela tivesse pego eu no estado emocional da carinha vermelha, eu poderia ter ali jogado pedra, né? E arrumar uma confusão. Por quê? Ela poderia ter perguntado, o senhor não pode parar aí, né? O senhor está precisando de ajuda? Eu estava com a placa de outra cidade. Se ela tivesse bom senso e sabedoria, eu, ele, né? Perguntaria, o cara está perdido aqui. Onde você está indo? Ah, estou indo para a igreja tal. Percebe que ali, qual foi a minha posição? Eu falei, não, eu estou procurando um caminho. E depois eu fiquei indignado mesmo com aquela atitude daquela mulher. Mas eu não me irei a ponto de pecar. Agora, tem gente que não consegue. Então, isso é uma ativação do estado emocional. Se eu sei que eu sou assim, eu tenho que trabalhar com isso. Se eu sei que eu choro por qualquer coisa, eu tenho que trabalhar com isso. Se eu sei que eu não choro por nada, eu também tenho que trabalhar com isso. Porque o choro, a ira, a alegria, essas emoções, elas foram dadas por Deus. Então, elas têm seu lado positivo, como elas também têm um lado negativo. Então a gente tem que saber ativar e saber ter domínio sobre as emoções, tá? Embora as emoções, ela não é um ato voluntário, tá? Por exemplo, você recebe uma ligação, um colega, uma pessoa, um amigo seu muito querido sofreu um acidente, ele estava quase para morrer. Você não vai dar risada, né? Você não vai dar gargalhada. Fala, poxa, que triste notícia, Lupete, né? Então, o teu semblante vai mudar, isso é automático. Então, a emoção é um ato involuntário, o dar risada, esse tipo de coisa. Agora, o sentimento é algo que a gente tem que dominar, entendeu? Mas isso é um tema para uma outra aula. Eu só estou ensinando algo aqui para vocês entenderem. Tá? Então, aqui, ó, eu não lembrava que eu tinha colocado na apresentação. Então, a emoção, ela é uma ação involuntária, tá? Agora, o sentimento, você precisa saber lidar com ele. Não pode ficar remoendo, revivendo. Nossa, eu tenho uma raiva daquela mulher, eu tenho uma raiva daquele cara, né? E fala, mas o que que está acontecendo? Ah, você não sabe o que ela fez comigo. Foi injusto, ela fez isso, 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 isso. Então, aquilo está te queimando, aquilo está gerando uma mágoa, um rancor, um ódio dentro de você, e isso vai, te atrapalhar. Tudo bem, hein? Então, a raiva gera estresse, o medo gera ansiedade, e a tristeza gera depressão.
Então, isso acontece quando a gente não sabe, a gente não domina as nossas emoções. Lembra lá do governo? Então, é esse ponto aqui. Então, os bloqueios bloqueios atrapalham o resultado na vida pessoal e profissional, no relacionamentos, você como pai com filhos, você como cônjuge, você no profissional, todas essas áreas aí, tá? Então, bloqueios são culpa, medo, falta de perdão, rigidez, orgulho, procrastinação, perfeccionismo, autoimagem, conformismo, preguiça. Então, tem uma lista enorme aí de tantas coisas que acabam atrapalhando a gente aí, tá? Então, aqui um exercício legal para a gente fazer. Eu vou só deixar o exercício, depois você pode fazer aí na sua casa, escrever três coisas pelo qual você é grato e por quê. Ah, eu sou grato, tá, 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 por isso, por isso, por isso, por isso, tá? Quando a gente faz isso, você vai eliminar as emoções negativas, tá? Nós estamos vivendo um tempo em que uma geração de descontentamento, ela está muito forte aí. Nada tá bom. Tudo reclama, nada está satisfeito, tudo compara. Por que que ele tem e eu não tenho? Sabe? Então, eu não ligo para isso. Graças a Deus, eu fui tratado disso, o pouco que eu tinha, e hoje eu não ligo, né? Eu vejo uma pessoa muito bem, eu falo assim, Deus abençoe ela, que ela continue prosperando. Aliás, vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi. Nós temos que se alegrar com a prosperidade do nosso próximo, independente de quem ele seja. Tá? Nós não podemos ter um olhar diferente para a prosperidade de terceiros, tá? Então, esse é um exercício para a gente refletir sobre a nossa vida e criar esse senso de valorização e gratidão por tudo que a gente tem, tá bom? Bom, vamos lá. Problema em realidade. A maioria das pessoas, então, elas não se conhecem. Tomar uma aguinha aqui. Tem identidade distorcida. O Pet, o que que é uma identidade distorcida? Vamos lá. Eu não sei se vocês viram recentemente, saiu nas redes sociais aí uma galera que acha que é porco, que acha que é cavalo. Viu mulher cavalo? Eu fiquei, que é isso? Né? Mulher galopando que nem cavalo, né? Eu falei, nossa, ela de quatro galopando que nem um cavalo é muito mais rápida que eu correndo com duas pernas, né? De uma forma natural. Então, ela tem o entendimento que ela é um cavalo, não uma mulher. Então, está distorcendo. E isso tem a ver muito com coisas na infância, né? Essa geração dos lares, muito sério isso, tá? Até a distorção sexual também. Tem problemas emocionais, muitos problemas emocionais, e vivem fora do propósito, engano. Pet, o que é viver fora do propósito que você colocou engano? É viver propostas. Precisamos tomar cuidado, porque as propostas nos tiram do propósito. Tá? Na própria Bíblia, a gente vê pessoas que tiveram suas propostas, e por elas dizerem não às propostas, elas viveram o propósito. Por exemplo, quando José do Egito, né, com tudo que ele passou, com os irmãos que fizeram aquilo para ele, ele teve aquela proposta de se relacionar intimamente com a mulher de Potifar, aquela proposta dela, talvez para a carne dele seria muito bom, né? Ele poderia pensar assim, poxa, tudo que eu passei aqui, né, eu mereço, né? Mas ele está em desobediência, e iria perder a bênção do propósito. Tá? Qual era o propósito? Ele passou por tudo aquilo lá que ele passou, até chegar ao faraó, e ali Deus deu uma visão, a revelação do sonho do faraó, e ele se tornou o segundo homem mais importante da nação mais poderosa do mundo, que foi naquela época o Egito. Gente, é tremendo isso, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Bom, talvez na sua vida, como aconteceu na minha, você está numa estrada e você chega aqui nesse ponto, né? Bem legal essa imagem. Então é agora. Eu vou para a esquerda ou para a direita, né? Ai, meu Deus, aí o que que eu faço agora, né? Eu já passei por isso. Aí a tomada de decisão é um grande desafio, né? Então eu faço algumas perguntas. Onde você está, né? Quem é você e para onde você quer ir? Tá? Então, outro dia eu gravei um vídeo, eu falei o seguinte, citei uma frase, né? Não lembro quem é o autor, mas quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Bom, para onde você quer ir? Eu não sei o que eu faço da minha vida, não sei por que que eu estou aqui.
Então vai andando aí para qualquer lugar, algum lugar você vai chegar. Mas não pode, gente, não é assim, né? Principalmente para nós, homens valentes. Nós precisamos ter aí um caminho, tá? Então, o propósito depende aí do autoconhecimento, a gente se conhecer e ter a identidade ativada, né? E tem um ponto importante aqui, que eu queria colocar aqui embaixo, que é esse P que ele representa o tempo presente, tá? Que está conectado ao passado e conectado ao futuro, tá? As decisões do presente, vou ensinar um código poderoso para vocês aqui. Toda decisão nesse tempo, ela tem uma conexão ou com o passado ou com o futuro, tá? Alguma coisa sempre tem a ver com ou uma dor, uma necessidade ou um desejo, uma projeção, algo que você anseia ser ou onde você quer estar, tá? Tudo tem uma correlação. Agora, a gente não pode viver a temporalidade, né? Esse tempo com o passado. Por exemplo, eu já fiz, o Pet, eu já participei, de 50 aulas, né? Já fiz tudo isso que você está falando, eu já fiz várias vezes. Mais uma, não aguento mais isso. Aí você acaba tomando uma decisão de não entrar num treinamento gratuito como esse, com conteúdo rico como esse, porque você teve experiência ruim. É um exemplo mais prático e real. Mulheres que não querem mais se relacionar com homens, mulheres que tiveram experiência ruim, tá? E dá para explicar por que que elas atraem homens ruins, tá? Mas não é tema da aula hoje. Mas imagina assim, aquela mulher, ela se relacionou com cinco caras e os cinco caras traiu ela e batia nela. Então o que que ela fala? Eu não quero o sexto. E aí ela vai tomar uma decisão no presente, com base num fato que aconteceu no passado dela. Olha que interessante. Eu atendo pessoas e eu ajudo as pessoas a ressignificar o presente por conta de um problema no passado, porque se elas não ressignificar isso, elas vão continuar errando. Então, a mulher que pensa isso, o cérebro dela traz uma proteção e ela fala o seguinte: eu não vou mais me relacionar com homem, porque os cinco últimos homens que eu relacionei traíram. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me conectar com uma mulher que é amiga, que respeita e não trai. Estou falando não que isso é o correto, estou falando como isso é programado. E essa decisão no presente, ela é em função de fatos do passado. Olha que coisa, gente. Então a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso. E aqui trazendo para a Bíblia, né, falando sobre propósito, olha só. José, governador do Egito. Aqui eu vou trazer um fato de dor do passado, e uma pessoa que viveu o propósito independente da dor que ela sofreu no seu passado. Por exemplo, e aqui são exemplos positivos, tá? José, os irmãos tinham inveja dele, e aí o que que eles fizeram? Né? Venderam ele como escravo, ele virou escravo, depois deu aquele BO lá com Potifar, da mulher dele que queria ter intimidade sexual com ele afastou e ela mentiu, ele foi preso, ficou um tempo preso, e depois, ali, ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do faraó, e ali, toda a história na Bíblia, né, Gênesis 44, 37 ou 44, se eu não me engano, e fala sobre ele. Então, um cara que sofreu com a família, pisaram na bola com ele, e ele perdoou, mas ele viveu ali o propósito. Então, ele teve uma história ruim, né? Mas ele não viveu do passado. Ele ficou, o que ele projetou? A direção à vontade de Deus. Segundo cara que também passou por desafio foi Saul. Saul, ele era um pastor de ovelha, tocava harpa lá, bonitinho, né? Músico, adorador. O que que acontece? Deus chama som do coração dele e falou: eu quero você como rei. Só que aí ele foi lá, derrubou Golias. Quando ele foi virar rei, o que que aconteceu? Saul começou a perseguir ele, porque ele destacou. Deus já tinha rejeitado Saul. Só que acontece o seguinte: Saul não aceitou isso. Então, eu não quero Davi assumindo o trono. Então, ele foi perseguido. Então, os salmos que a gente lê na Bíblia, muitos deles, né, na minha angústia clamei ao Senhor, ele ouviu minha voz, leva os olhos ao monte, de onde virá meu socorro. Vários salmos, agora eu não lembro de todos, representam que a narrativa de um homem perseguido, Davi, mas um homem que teve vitória e se tornou o quê? Rei. Um rei respeitado, mesmo com os erros que ele teve no passado, né? Mas olha só, história do passado, ele viveu o propósito. O mesmo Moisés.
Moisés conduziu o povo, Moisés matou um homem, Moisés ele passou por desafios com o povo que murmurava contra ele, mas ele conduziu o povo. Moisés era o cara que chegava diante de Deus, né? O cara que chegava para Deus e falava assim, Senhor, se tua nuvem, a nuvem da glória não for, a gente não vai, né? Deus falou, "Ó, pode ir você e o povo." Falou, não, se o senhor não for, eu não vou. Cara íntimo com Deus, né? Olha só onde ele chegou. Então, ele tinha uma história do passado, mas ele viveu um grande propósito de Deus. E o apóstolo Paulo, né? Que perseguiu os cristãos, que ali matou, ele foi ali um dos que participou da morte de Estevão, mas que teve um encontro com Jesus, teve uma vida transformada e se tornou um grande homem de Deus. E 13 cartas, né, do Novo Testamento foi ele que escreveu. Agora, o que eles têm em comum? Olha que interessante, né? Todos são líderes. Todos foram grandes líderes. Todos eles tiveram um passado trash, né? Um passado ruim, tiveram bloqueios emocionais, tiveram uma exposição da identidade, foram perseguidos, de certa forma, mas isso não impediu eles de combater o bom combate, de guardar a fé, de cumprir aquilo que Deus deu para a vida deles. São governantes, são líderes. Então, essa história é uma história real. Se aconteceu com eles, por que que não pode acontecer conosco? Não é verdade? Então, quais são as barreiras para o propósito, né? O que que impede da gente viver o propósito? Medo e insegurança. Ah, isso não é para mim, isso não vai acontecer comigo, né? Qual que é o medo? Qual que é a insegurança que você tenha hoje para viver isso? É a falta de fé, né? O que é a fé, né? Não confiar, não descansar em Deus. Então, muitas pessoas acabam não dando um passo, né, de viver o sobrenatural por conta da fé. Distrações, a gente precisa tomar um cuidado. Quando a gente está andando num propósito, quando nós estamos numa rota, para viver aquele chamado, as coisas vão acontecer, né? Agora há pouco mesmo tinha uma mosca voando aqui, sei lá se era uma mosca, um besouro, que entrou por causa da luz, e ela estava me distraindo, né? Vocês perceberam, né, que eu assustei. Aí eu dei um toquinho nela aqui, ela foi embora. Então, isso é uma distração. Mas o que acontece? Olha só, foi até interessante esse caso desse bicho, desse besouro mosca, porque eu me distraí por pouco tempo, mas eu já voltei. Eu não perdi o foco, porque o meu propósito essa noite é entregar um conteúdo para vocês, né, apresentar aqui um programa. Então, eu estou fazendo isso aqui e me distraí rapidamente e voltei. Agora, quando as pessoas saem da estrada, está na principal e sai da estrada, né, e não volta. Então, precisamos tomar um cuidado. A distração é algo perigoso, tá? Então, o que tem distraído você? A falta de perseverança, né? 95% das pessoas desistem quando falta 5% para chegar no seu alvo. Uau, eu amo essa frase. Inclusive, já fiz um post sobre ela. Então, não é questão de parar, é que você, não é questão de que não vai dar certo ou eu fracassei, é porque você não perseverou, você não foi persistente lá. Então, esse é um ponto que impede da gente ver o propósito. A dependência dos outros, né? Eu construí uma empresa, para mim é uma empresa de sucesso, eu não tenho um faturamento absurdo, mas eu construí sem depender das outras pessoas. Então, o que eu dependi foi no sentido de buscar as pessoas o conhecimento que eu não tinha, agregando o meu conhecimento a elas e vice-versa. Então, isso se chama networking. Agora, dependência é quando eu não faço algo porque eu dependo de outra pessoa, entendeu? Nós tínhamos aqui uma previsão de ter aqui em torno de 14 pessoas. Nós temos, nesse momento, três participantes. Tá? Isso não me impediu, né, de fazer aqui, de cumprir meu propósito. Agora, imagina que se eu dependesse de uma pessoa que é muito conhecida ou alguma coisa mais específica para esse evento, eu não ia fazer por causa disso? Então, muita da dependência que acontece hoje, principalmente, é emocional, tá? Essa questão do elogio, como é que fala? Fugiu a palavra agora. Da admiração, esse tipo de coisa. A gente não pode ter esse apego com as pessoas, porque a gente pode desconectar o propósito, tá? Então, isso é bem sério também.
não saber esperar. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho feito muita experiência na parte de semeadura. Inclusive, eu tenho até um laboratório aqui em casa. Eu tenho uma floreira na janela, que é uma terra bem seca. Então, eu tenho feito muitas experiências ali. Depende da semente que você lança, ela leva um tempo para germinar, para formar raízes, caule, folhas e frutos. Porque o objetivo de um fruto, por exemplo, de uma semente que vai formar um fruto, o objetivo é que ela cumpra esse propósito e gera o quê? Frutos. E esses frutos, eles servem para quê? Para você desfrutar e continuar semeando. Não é assim que funciona? Isso é a lei base natural, tá? A natureza, ela revela a glória de Deus. A natureza revela a sabedoria de Deus. Então, essa é a funcionalidade. Agora, você quer lançar uma semente de abacate, pega o código aí, que leva 2 anos, e você quer que em uma semana ficar pronto? Não tem jeito, não tem jeito, entendeu? Eu não tenho expectativa nenhuma de trabalhar com a minha empresa, que completou 3 anos agora em novembro, de chegar a 10 vezes o faturamento que eu gostaria de ter. Mas eu estou muito feliz, eu comemoro os micro resultados e vou trabalhar para chegar lá, abrindo novas frentes, estratégias, parcerias, entre outras coisas. Agora, se eu não souber esperar, o problema da ansiedade das pessoas, isso impede delas viver o propósito. Então, a gente tem que saber viver o tempo, tá? E não se conhecer. Infelizmente. A pessoa tem um potencial. Eu lembro uma aluna que eu tive, e tudo que eu falava dela, para ela, perguntava, ela falava negativo. Ele falou, gente, como pode? Gente, eu não faço elogio, não gosto de elogio, mas a gente tem que ser sempre verdadeiro, tá? A gente não necessariamente precisa ser 100% sincero, mas sempre verdadeiro. Então, eu vi realmente qualidades naquela pessoa. Falei, olha, isso é presente em você, né? Isso é bonito em você, mas a pessoa não conseguia enxergar, né? A mente cauterizada, o olhar míope, não conseguia ver. Então, esse não se conhecer é muito sério. Como o inimigo da nossa alma, ele distorce quem nós somos, a visão própria de nós mesmos, né? A visão interna, né? De a gente olhar nossas qualidades, reconhecer os defeitos para poder trabalhar. Agora, não se conhecer realmente atrapalha muito na questão do propósito. Então, aqui uma dica top, tá? Para vocês aqui, ó. Quero viver o propósito, Pet. Busca a direção de Deus. Para mim, acima de tudo, tá buscar a vontade de Deus, porque Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Segundo, busca orientação. Tem um mentor, tem alguém que tem experiência numa área específica, né? Por exemplo, outro dia uma pessoa me procurou pedindo um conselho, uma orientação em uma das áreas. Então, se essa área é uma área que está no meu propósito e eu tenho domínio, eu vou ajudar a pessoa. Então, muitas vezes, Deus ele coloca já a resposta dentro de nós e a pergunta não tem que ser para ele, tem que ser para nós, porque a gente já tem a resposta. Outras, ele vai usar pessoas para nos trazer ajuda. Eu vou dar um exemplo, já aconteceu comigo essa semana. Tá? Eu recebi uma notícia, com base numa avaliação mal feita, que o meu carro tinha um problema X. E aí eu fui falando com um, falando com outro, falando com outro. Bom, seu carro vai ter que fazer retífica do motor, vai ficar 12 mil reais. Eu já assustei, né? Uma manutenção que ia ficar em torno de 2 mil, agora chegou a 12 mil, né? Um falou que ia ficar 10 dias parado, outro falou que meu carro ia ficar 2 meses, depois outro falou que eu tinha que trocar de motor, comprar um novo. Então, ali é muita orientação, né? Muita informação. E aí eu fui buscar realmente na fonte uma pessoa que era verdadeira, que tinha um conhecimento, propriedade em falar sobre aquilo, para que a tomada de decisão fosse a ideal. Então, a gente precisa tomar um cuidado, muitas vezes, quem é o nosso mentor e o que ele carrega, né? Quais as qualidades que ele carrega. E tem uma frase do Billy Graham, muito interessante, que eu aprendi isso, nunca ouça um homem que não ouve a Deus, que não ouve a Deus. Eu achei tremenda essa frase. Então, por quê? Porque quando você ouve a Deus, quando você é servo de Deus,
você tem temor em falar as coisas. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta e é de um tema, uma área que eu não domino. E a minha resposta foi simples. Eu falei, eu prefiro não te dar a resposta, porque eu não tenho domínio sobre isso. Agora, por exemplo, eu tenho habilidade de interpretar sonhos. Então, quando eu entendo que o sonho é espiritual, eu falo, teu sonho é isso, 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 isso. Agora, se a pessoa comeu uma feijoada 11 horas da noite, foi dormir e passou mal e teve pesadelo, gente, não é nem capeta e nem Deus falando, né? Ali existem questões que a gente tem que ter um entendimento, né? Nem tudo é espiritual, né? E nem tudo é físico. Então, buscar orientação, ela vai ajudar a gente a ter decisões assertivas sobre algo, tá? Qual é a sua paixão, né? O que que você ama, o que que você gosta, né? O que que você é bom, quais são as suas habilidades e o que você odeia no mundo, o que você tem aí de desconforto no mundo, tá? Então, juntando isso, a gente pega o propósito. Ah, eu não gosto da injustiça. Por exemplo, suicídio sempre para mim foi um problema. Falei assim, como é que eu posso conhecer a verdade, carregar a verdade e morar numa cidade com índice de suicídio como tem aqui? Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando em 2017 eu decidi ir para a rua, nós fizemos evangelização de rua, né? Eu falo isso com muito orgulho, com humildade, mas um orgulho assim no sentido que bom que eu me posicionei, né? Que alegria isso me dá ao coração de poder ter tido esse tempo de evangelizar vidas na rua. Então, eu saí porque eu estava inconformado com o fato de eu estar em casa, debaixo de uma coberta, no frio, foi em julho, né? E ter o melhor, Deus me dando melhor, e sabia que tinha pessoas na rua que estavam sofrendo. Aí eu convidei algumas pessoas e nós fomos para a rua, levamos um chá, um chocolate quente, um chá. Eu nem fiz curso de missionário. Quantas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador? Quantas pessoas fizemos amizade, levamos para a igreja, né? A igreja hoje que eu frequento nem sabe disso, né? Alguns só. Tinha lá no meio das pessoas sentadas na igreja adorando a Deus, e tinha do lado um morador de rua que nem sabia. Não, então tudo isso é para a glória de Deus, e isso a gente fez nos bastidores, mas porque houve um posicionamento. E eu fiquei incomodado, me conectei com pessoas que tinham esse coração, vamos para a rua, né? Vamos ajudar as pessoas da rua. Então, um trabalho aí que foi benção demais para minha vida, aprendi muito. Me ajudou a enxergar o mundo da rua de uma forma diferente. Tá? Então, quando você vive o propósito, Deus trabalha tantas coisas no seu coração. Eu tive tive 100 alunos aí numa mentoria específica, né? E tem outras mentorias para mulheres. Isso me ajudou demais, porque a mulher ela tem um coração muito puro, né? E ela compartilha as coisas, né? Então, conhecendo histórias, né? Que eu carrego dentro de mim, isso é fechado. Mas conhecendo essas histórias, eu pude entender muito como é a história de vida do ser humano. Nós homens somos mais fechados, né? Nós somos mais reservados. No entanto, quando eu faço um evento para mulheres, a gente vem 20, 30, né? Quando a gente faz para homens, a gente vê um número menor. Mas tudo isso, por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque toda essa exposição, esse posicionamento meu de querer mudar de vida, de ativar a identidade, ver o propósito, trouxe para minha vida uma grande transformação e trouxe também para as pessoas que eu me conectei. Então, essa é a importância da gente viver o propósito, tá? Nesse tempo. Aqui, essa ilustração, né, que mostra o controle, né, o controle que representa o teu governo. Inclusive, uma vez uma pessoa, eu fiz uma dinâmica do controle e eu perguntei qual botão você apertaria. Qual botão aí você apertaria? Tá aqui o controle. E uma das pessoas falou, eu apertaria o botão vermelho. Aquilo para mim foi uma chave, né? Pessoas querendo desligar a sua vida, né? Se matar. Então, essa gaiola ela representa esse tempo, né? Um tempo em que eu desejo ajudar as pessoas delas serem libertas, né? De viver toda a plenitude que Deus tem para as nossas vidas. Então, mostrar o caminho. Eu tinha colocado esse papelzinho aí em final de 2020, inclusive está até aqui colado no meu guarda-roupa. Então, eu vivi isso. Tá? Então, eu posso dizer que aquilo que eu falei um tempo atrás, eu vivi isso, porque eu fui ativado e me conectei ao propósito. Tá? E tenho vivido isso ainda. Tá? Então, aqui só algumas ilustrações, né? Uma mentoria que eu criei para mulheres, chamada
Método Mulheres Extraordinárias, que é uma combinação de curso e mentoria. Depois eu criei uma comunidade virtual de mulheres empreendedoras. Todas as mulheres aqui, elas são empreendedoras. E aí, por 6 meses, a gente fez um trabalho virtual. Eu ensinei sobre redes sociais, eu ensinei sobre network, sobre vendas, como lidar com resultados. Então, ali foi a capacitação permitindo com que ela se desenvolvesse tecnicamente, profissionalmente, tá? Então, alguns dos projetos aí que eu desenvolvi. Esse aqui foi uma mentoria também presencial. Esse aqui é um processo de libertação. Foi muito interessante. Eu senti de compartilhar, a primeira vez que eu compartilho isso, porque aqui a ação foi o seguinte: eu coloquei um desafio para as participantes, fechei os olhos, elas viram o desafio antes e eu coloquei uma madeira. Eu peguei uma madeira dessa grossura aqui, ó. Falei assim, ó, agora vocês vão mudar o nível, vocês vão arrebentar essa madeira. E eu vendi os olhos delas, né? E ali elas foram convictas, né, que elas ali arrebentariam aquela madeira. Eu acho que se nem juntasse nós quatro aqui, a gente ia conseguir estourar aquela madeira, gente. Não ia ter como. Era uma madeira bem grossa. Mas o que eu quis mostrar para elas é que muitas vezes é como os nossos olhos físicos vê. A gente vê realmente a dificuldade. Ah, isso é impossível. Lupete, você viajou na maionese, né? E ali, quando ela vendaram os olhos, né? E aí eu falei, vai, algo sobrenatural aconteceu ali. Elas se posicionaram. Então, ali foi uma libertação. E ali o que ela escreveu para mim depois no depoimento foi o seguinte: eu estava literalmente perdida. Hoje as coisas começam a fazer sentido, eu sei quem eu sou. Então isso foi um motivador, né? Essa foi uma ação motivadora para eu continuar desenvolvendo sempre esse trabalho. Nem todo mundo quer mudar, nem todo mundo tem essa predisposição, mas eu não posso olhar para todo mundo, eu não posso olhar para a multidão e falar o seguinte: as pessoas não querem, tem gente melhor que eu, tem especialista na minha área que está há 30 anos fazendo isso, que tem muito mais know-how. Mas esses especialistas, esses influencers, não atingiram, não se conectaram com a minha vizinha, com a minha irmã, com a amiga da minha esposa, com a filha da tia da outra conhecida. Esses foi o que eu alcancei. Então, existem vidas que eu e você precisamos alcançar, de certa forma. Não estou falando que vocês têm que colocar um óculos, como eu coloquei, uma capa, e vir com uma madeira e falar, arrebenta a madeira. Eu estou falando de áreas da sua vida, né? Você, na tua área, com expertise, desenvolvendo outra área, não importa, tem várias formas da gente viver o propósito, cada um fazendo e contribuindo com aquilo que Deus colocou no coração. Bom, e aí já fazia um tempo já que estava no meu coração começar um projeto para homens. Há 2 anos atrás eu fiz um workshop em Minas, um workshop para homens, acho que tinha mais ou menos uns 20 homens, chamado Valentes do Reino. E o que me inspirou esse evento foi, primeiro, fazer um evento já para mulheres. Eu tinha feito já o Imersão, Método Mulheres Extraordinárias, foi quase 50 mulheres. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para os homens. E a passagem da palavra de Deus que fala sobre os valentes de Davi foi algo que me motivou. E eu creio que Deus colocou isso no meu coração para que nesse tempo também fosse levantado valentes do reino. Então, quem eram os valentes de Davi? Eles eram soldados, né, guerreiros que enfrentaram as batalhas ao lado de Davi. E eles demonstraram ali coragem, lealdade e fé. Deus honrou aqueles homens, né, para viver esse tempo nesse propósito, né? Depois, se você quiser estudar, está lá em 2 Samuel 23 e 1 Crônicas 11, tá? Então, olha só que interessante. Como era o histórico desses valentes? Primeiro, a Bíblia fala aqui sobre a condição financeira deles, né? Eles viviam ali endividados, eles tinham dificuldade econômica, né? Eles não tinham uma estabilidade. Provavelmente essa condição era por conta da perseguição do próprio Davi, desculpa, de Saul, Saul que perseguiu ele, Davi e os que acompanhavam ele, né? E os conflitos também que existiam ali em Israel.
Em 1 Samuel 22:2 fala que, diz assim, ó, todos que estavam em aperto, todos os endividados, se ajuntaram a Davi. Então, a dívida, o problema financeiro era uma questão do passado, era um problema para aqueles homens, né? E esses homens, eles não tinham riqueza, eles não eram economicamente bem-sucedidos, né? Então, eles tinham uma incapacidade de sustentar a si mesmos e, de repente, até mesmo as famílias. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui representando a escassez. E também eles tinham uma condição emocional ruim, porque havia um descontentamento, uma amargura, né? Eles carregavam a amargura nas suas almas, né? A opressão, a injustiça, a frustração com o reinado de Saul, não só eles como Davi também, né? Então eles tinham um histórico do passado, como muitos têm, né? De repente histórico de rejeição, talvez eles eram vistos como aqueles homens que são deslocados. Peraí que tem um bicho aqui, uma tesourinha, pronto. É aqueles homens que a sociedade rejeita, esses caras aí não são nada, não sei o quê. Mas Davi não olhou dessa forma, né? Então Davi se conectou com esses valentes, que a Bíblia diz, né, os valentes de Davi. Então, sob a liderança de Davi, esses valentes, eles se conectaram a se tornarem guerreiros, né, e estar debaixo da vontade de Deus, né? Então, aqui a gente vê o propósito. Deixaram de ser indivíduos descontentes e sem rumo, né? Estavam perdidos e se tornaram o quê? Parte de um exército, né? Não só um exército terreno, mas um exército celestial. Porque Deus ele era com Davi na batalha contra os filisteus. E aí esse exército foi levantado para derrotar um inimigo. Davi, com a sua liderança, as suas habilidades, ele preparou esses homens para combater o exército inimigo. E através desse trabalhar, né, Deus vinha e trazia forças para esses homens, né? Sabe, pessoal, eu acredito muito que quando a gente se posiciona no mundo físico, o mundo espiritual, ele age em nosso favor. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim: aquele que dá a semente é o que semeia. Então, eu entendo, aquele que não é semeador não recebe semente. Olha que poderoso é isso. Então, o que é o que semeia? O que semeia é aquele que sai para o campo, é aquele que prepara a terra, é aquele que se dispõe a suar, a ficar suado, né? Derramar suor no sol, no calor, de se sujar na terra, de carregar ali um peso, né? Que faz parte de um processo natural. Então, esses homens, eles, instruídos, incentivados por Davi, eles abandonaram aquela vida, do passado e falaram: bom, vamos, bora nessa aí, vamos lutar, vamos viver essa causa, vamos fazer um mundo diferente, né? Na influência positiva de um grande líder que foi Davi, eles foram treinados e seguiram isso. Então, houve uma restauração da identidade. Então, eles encontraram um lugar de pertencimento e propósito no reino de Deus. E eu me encontrei num propósito também no reino de Deus, porque eu fiz uma mentoria, essa semana foi a turma 14, atendendo um módulo sobre finanças. E eu falo que o dinheiro é espiritual. Eu falo que as emoções também têm uma conexão da alma com o espírito. Então eu falo do amor de Deus. Não tem como falar do amor de Deus, né? Porque faz parte, nós somos corpo, alma e espírito. Então, não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja, isso tem a ver com o reino de Deus. Então, ali, esses homens se conectaram nas habilidades deles e eles se conectaram com a força celestial. Então, houve uma mudança das suas emoções, um fortalecimento da fé, e ali eles passaram para viver desafios impossíveis. Olha que interessante. Um deles, chamado José, também conhecido como Josabeão, chefe dos três valentes, derrotou 800 inimigos em uma batalha. Quando eu estava escrevendo isso, eu li isso daí, eu fiquei pensando o seguinte: caramba, né? Os Vingadores, eles precisavam de cinco e às vezes eles apanhavam, né? Às vezes tinha que chamar o Hulk, né? Um cara derrotou 800 em uma única batalha.
Dá para ter uma ideia, como é que pode um cara que não tinha status social, não tinha dinheiro, estava ali abandonado, identidade distorcida, sem valor para a sociedade, Davi foi lá e falou: Ei, vem e me segue. Como Jesus chegou para Pedro, ele falou para Pedro assim, ó, vem cá, larga a rede, porque a partir de hoje eu vou fazer você pescadores de homens. Dá para ter uma ideia? Um pescador que não tinha curso de teologia, que não tinha status nenhum, se tornou um grande pregador da palavra de Deus e levou muitas almas para o Senhor. Então, gente, é o sobrenatural de Deus, quando a gente ativa a identidade, quando a gente responde o chamado de Deus. Eleazar lutou ao lado de Davi contra o filisteu, até que a sua mão se cansasse e ficasse grudada à espada. O cara lutou tanto, pá, 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 que de repente chegou um momento que a espada e a mão se tornaram uma coisa só. Você imagina a intensidade, né, de que esse cara viveu nessas batalhas. E falou: eu não posso largar, não posso abandonar, porque eu ativei meu propósito e eu sei que Deus é comigo. Samar defendeu sozinho um campo de lentilhas contra os filisteus, obtendo uma grande vitória. Outro aqui, Abissai matou 300 inimigos com uma lança e foi um dos 300, desculpa, um dos principais líderes entre os 30. Tinha três grandes líderes e mais 30 que acompanharam Davi. Eu lembrei aqui do filme 300 de Espartacus, né? Não sei se vocês assistiram, né? Um ótimo filme para quem gosta de batalha. Tem muita lição de liderança esse filme. Inclusive, eu tenho um curso chamado Líderes em Ação, Preparados para Vencer, com base nesse filme aí. Então, só um cara matou 300 com uma lança. Gente, isso aqui é tremendo, né? É, e esse último aqui, que ele realizou grandes feitos, incluindo matar dois dos melhores guerreiros de Moabe e um leão em um fosso num dia de neve. Então você vê que a vida deles não foi fácil, né? A vida deles, no passado, foi muito desafiador e também nas batalhas não foi nada simples, né? Lutar com um exército moabitas ou os filisteus foi um grande desafio, mas eles foram vitoriosos. Sabe por quê? Porque eles foram valentes. E eles foram valentes porque eles tomaram posse de quem eles eram. Eles acreditaram. Davi foi inspirador na vida deles. Né? Ele fala: Davi, tem muito mais história aqui que eu não vou ter tempo para contar tudo. Está tudo na palavra de Deus. Mas isso para mim é uma inspiração de poder se conectar com homens que têm realmente condição de fazer um estrago, né, com filisteus desse tempo e moabitas desse tempo. Tá? Então, o Valentes Davi, daqui para mim surgiu quatro pilares, onde eu montei todo um novo projeto que eu desenvolvi para homens. Então, o primeiro é a liderança. Claro que a liderança, tanto de Davi quanto deles, né, não se trata de uma plaquinha, não se trata ali, eu sou líder, eu sou chefe, eu tenho cargo disso, função daquilo. Essa liderança é nata. E essa liderança, esse governo é o que falta em muitos de nós homens hoje. Então uma geração de homens que nasceram, né, cresceram e deveriam estar liderando negócios, liderando suas casas, suas famílias, seus filhos, liderando suas próprias vidas, né? Um homem quando enche a cara, quando ele se sujeita a uma droga, por exemplo, ele não tem governo sobre o corpo. Quem domina o corpo dele é aquele elemento do vício. Então, que liderança ele exerce sobre isso, tá? Então, isso tudo a gente precisa trabalhar para poder viver realmente esse tempo de coragem e valentia aí no reino. Tá? Segundo ponto, o segundo pilar que isso transformou na minha vida é a questão da fé, né? Do posicionamento deles. Imagina, né? Não vai acontecer nada, porque nós somos simples homens. Mas quando eles foram para a batalha, para mim é o sobrenatural. Deus, ele traz uma porção de uma unção poderosa sobre as nossas vidas, a ponto da gente fazer coisas que não é natural. Não é natural. Mas por que que não é natural? Porque esse é o exercício da fé, né? Josué, dá aí 7 voltas na muralha, puf, muralha cai, né? Então, esse tipo de coisa que acontece, que a gente não explica pela lógica, pelas nossas habilidades. Então, uma força sobrenatural que vem de Deus.
Então, os homens, quando se posicionarem como reis e sacerdotes, o que vai acontecer? Essa fé é ativada e isso conecta com o céu e o sobrenatural de Deus vem sobre as nossas vidas. A questão da coragem, né, dessa força, dessa valentia, a gente precisa ativar isso, esse espírito de ousadia, né? Não o medo, não esse medo paralisante, não esse medo da covardia, não esse medo da insegurança. Eles não falaram assim, Davi, você está doido, olha o tamanho do exército. O próprio Davi foi inspirador, porque tinha um gigante chamado Golias, que chegou para o povo e ele foi ali uma pedra no sapato do povo. E ele intimidou o povo a ponto de ninguém querer lutar. Aí chega lá um baixinho, né? Um magrinho, com 5 pedrinhas, e aí me fala, cadê, onde que estava? Ele estava com lança, ele estava com proteção, armadura? Qual era a proteção, qual era a lança dele? Era a fé dele, as experiências da Davi, ele trazia à memória, não um passado ruim, mas um passado de esperança, quando ele lutou com o urso e com o leão e ele venceu. E essa esperança ativada, ele falou assim, e tá isso na Bíblia, tá, gente? Eu não estou inventando, não. Está escrito assim: quem é você, circunciso, para afrontar o Deus vivo, o povo de Deus? Eu derrubei um leão, né? E eu derrubei um urso, eu matei. Eu, baixinho, magrelinho, fraquinho, do jeito que eu sou, né? E certamente o Senhor vai te colocar nas minhas mãos e eu vou arrancar a sua cabeça. E ele fez exatamente como ele falou. Então, essa valentia, essa coragem está conectada a uma liderança que tem a ver com iniciativa, porque ninguém queria, né? Nem Saul. Saul, que, segundo estudos, revelam que ele era um ótimo atirador. Ele poderia ter derrubado aquele gigante, mas ele foi um covarde, porque ele era o rei. E aí, o que acontece? Davi se posicionou. Davi foi um valente, que tinha liderança, fé e coragem. E o último elemento aqui é a superação. O elemento da superação é quando a gente, aos olhos de muitos, ou até mesmo do nosso, a gente fala assim, a gente não é nada. Esquece, não tem como. E de repente você é ativado e você vai para um outro nível. Isso é superar barreiras, superar barreiras da mente, superar pensamento de outras pessoas, não se importar com o que os outros vão falar ou pensar, entendeu? Eu lembro uma vez que a gente estava na rua, aqui numa rua bem conceituada, e um dos caras que a gente estava atendendo, o seu Milton, morador de rua, ele estava muito bêbado aquele dia, muito bêbado. E ele catava latinha. E o carrinho dele virou. Ele tinha um bag, né, uma sacola grande, bem ali no semáforo da praça, no centro. E ali o saco virou latinha para tudo quanto é lado. Eu nunca esqueço dessa cena. E aí, eu, o tio Lu, que a gente ia para a rua, era lá 9 horas da noite, a gente estava catando latinha no chão, catador de rua. Eu não estava nem aí para quem passasse ali e visse. Teve uma vez com um casal também, que eles estavam com um desafio morador de rua, e ali nós ajoelhamos no meio da rua, né? Clamamos a Deus, pedimos para Deus trazer ali. Eu fiquei muito comovido com a história da moça, sabe? A moça errou, ela foi presa, ela foi solta porque ela teve uma boa conduta e todo mundo, quando ela arrumava trabalho, descobria que ela era ex-presidiária, mandava ela embora. Eu falei assim, como pode? Esse povo não tem misericórdia. Eu sei que o histórico o condena, mas aquilo mexeu muito comigo. E ali nós só ajoelhamos na rua e clamamos pela vida dela. Então, isso é superar, né? Superar é romper barreiras, é não se importar com o que os outros pensam ou falam, mas de viver esse governo do reino de Deus. Então, tudo isso transformou na minha vida um método, né, que eu chamei de valentes do reino. Então eu pensei o seguinte: eu não posso carregar isso sozinho, né? Eu não posso só eu desenvolver isso para minha vida, colher os frutos, né? Eu dei alguns testemunhos aqui, depoimentos do que eu tenho vivido nesses últimos anos, mas eu preciso levar isso para outras pessoas, ajudar outras pessoas, ativar outras pessoas. Então foi quando eu retomei esse projeto que era para ter acontecido há 2 anos atrás, né? Tudo no tempo de Deus. Eu reativei o Valentes do Reino, que é esse método aí, tá? Que eu chamo de VDR, né? Qual que é o objetivo aqui? Essa é uma mentoria específica para homens. Com qual objetivo? Da gente trabalhar tudo isso que eu falei, né? Da gente trabalhar
ativando as principais áreas para viver o propósito. Então, o método, esse método ele tem como objetivo é um pouco diferente da mentoria de mulheres, tá? A gente fazer encontros quinzenais, a cada 15 dias a gente tem um encontro virtual de 1 hora e 2 horas, de 1 a 2 horas, para a gente trabalhar um tema específico como foi o de hoje, tá? E durante os 15 dias o acompanhamento, né, do próximo encontro, isso num ciclo quinzenal, completando 3 meses. Por que eu estabeleci esse tempo? Para a gente construir histórico, para a gente construir prática, porque todo resultado eu aprendi, ele não vem só com conhecimento, ele vem com prática e com constância, tá? Então, tudo que eu consegui ter como resultado sólido, ele veio com prática e constância, tá? E, por último, um suporte exclusivo, né? É o que eu tenho feito aí nesses 2 indo para 3 anos, tá? Então, esse método ele vai trabalhar com alguns módulos. O primeiro módulo é identidade e propósito. A gente vai de novo, né? Hoje é só um workshop, hoje é um conteúdo só para ensinar vocês, para compartilhar uma verdade e uma experiência. Mas nesse método a gente vai identificar propósito, né? A gente vai trazer a identidade. Tem várias ferramentas. Uma delas eu mostrei aqui que é a de autoconhecimento. Nós temos a janela de Johari, a gente tem outros métodos para poder levantar um mapeamento e você saber como você lidar com a sua identidade e se conectar ao propósito. Liderança e governo, que para mim isso é extremamente importante. Por que que homens hoje eles não assumem uma posição de governante? Por que que eles não sentam no trono de rei e governam, né? Por que que há uma restrição? Então tudo isso a gente precisa trabalhar em um módulo aí por 15 dias. Gestão do tempo. Governar não é fácil, gente. Cuidar da casa, trabalho, às vezes uma obra social, isso demanda tempo. Como é que a gente decide o que é prioridade, o que não é, foco? Como eliminar as coisas que elas tomam o nosso tempo e principalmente saber delegar, porque isso é uma característica da liderança, tá? Existe a liderança centralizadora. Eu conheço vários líderes que são centralizadores. E por conta dessa centralização desses líderes, todos os seus discípulos não prosperam, não crescem. Isso é terrível. O líder centralizador é terrível, tá? Então a gente precisa quebrar isso, então aprender a delegar, tá? Como faz isso? A gestão das emoções, saber lidar com as emoções, isso é fundamental. É um módulo que trabalha muito com essa questão do bloqueio emocional, a questão da paternidade, a pessoa sofreu algum tipo de abuso, isso vai paralisar ela, se ela sofreu algum tipo de bullying. Bloqueio de aprendizado, por exemplo, tem a ver com professores, algum professor que por algum motivo falou algumas coisas na sua cabeça, aí você, gente que não grava vídeo, né? A pessoa fala assim, olá pessoal, tô fazendo uma live aqui, eu gravar vídeo, você tá doido que eu faço isso, né? Você tem vergonha por quê? Porque tem um bloqueio. Medo, tudo tem medo, né? Entrou aqui uma tesourinha agora, tá voando aqui. Ai, meu Deus, né? Tesourinha. Você é mais forte que a tesourinha. Então, mas você entende que não. Então, isso é um medo que precisa ser trabalhado. Relacionamento interpessoal é um modo extremamente importante porque a gente precisa se conectar. Eu tenho, por exemplo, no grupo, nesse grupo aqui, eu tenho 2 pessoas que são meus sócios, né, com projetos diferentes, né? Eu fico muito feliz por Deus ter permitido essa conexão. Então, essa sociedade, essa parceria, essa conexão, esse network, ele se dá por conta de algumas coisas, né? Então, a gente precisa aprender, porque eu aprendi que quanto mais pessoas você se conecta, mais resultados você tem. E tem uma chave poderosa que eu vou liberar para vocês aqui, que é a chave da conexão. Pensa, por exemplo, num quebra-cabeça. Nem todas as peças elas vão estar dentro de você. Nossa, é poderoso, tá? As peças que vão faltar, elas estão dentro de outras pessoas. Eu acho que Deus faz isso de propósito. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente esteja conectados. Deus não nos fez para a gente, como irmãos, andar divididos. Nós precisamos estar conectados. Então, esse módulo é top. O módulo sexto, que é de finanças, né? As pessoas não sabem lidar com dinheiro, as pessoas não têm governo sobre dinheiro.
nós vamos entender que o dinheiro ele é espiritual, ele é emocional e ele é físico, tá? Então eu vou ensinar isso, vou explicar isso, vou falar sobre investimento, vou falar como lidar com o dinheiro, como organizar as finanças. E por último, o homem espiritual, tá? Então, um módulo só de espiritualidade, falando um pouco da diferença de um homem que é justo, um homem carnal. Hoje a gente tem um homem religioso, infelizmente. A religiosidade, ela é um problema sério, tá? Seríssimo, tá? Então, o homem espiritual é um homem que anda com Deus. O homem espiritual é aquele que ouve o Espírito Santo, aquele que discerne a voz de Deus e aquele que faz aquilo que é a vontade do Pai. Não que ele nunca vai pecar, ele não é um homem perfeito, mas ele é espiritual. Então, nós vamos trabalhar um pouco esse módulo aí, tá? E tudo isso aqui é indicado para quem, né? Você que de repente se interessar em participar desse programa, vai ser a primeira turma, tá? Ou se fala, Pet, eu sei de uma pessoa que precisa muito disso. Então, por isso que eu gosto de compartilhar, porque aqui é uma questão de atender às necessidades de alguém que precisa. Então, pessoas que buscam resultado profissional e pessoal, pessoas que não sabem fazer gestão, governo das suas vidas, né? Não sabem administrar o tempo, pessoas que passam por problemas de relacionamento, pode ser, eu conheço gente que fecha na toca e não sai mais, né? Se tocar a campainha, corre embaixo da cama, não se relaciona com ninguém, porque teve bloqueio. Problemas no relacionamento, no casamento, nem o relacionamento dá certo. Namora e só é ficante, não consegue, não sabe se conectar, não sabe se relacionar. Então a gente tem um modo para trabalhar isso, tá? E por último aqui, além da questão espiritual que eu falei, a questão financeira também, ajudar a organizar as finanças. Eu sou educador financeiro de formação, tenho, é um dos trabalhos que eu mais desenvolvi esses últimos 3 anos, é ajudando pessoas na área de finanças, tá? Bom, qual que é o investimento de tudo isso do PET, né? Eu achei interessante, bem legal a proposta, tem muito conhecimento, né? Muito conteúdo aqui. Só retomando aqui, então, nós vamos trabalhar nesse projeto, se você se interessar em participar, 90 dias, né? 3 meses, nós vamos trabalhar juntos num grupo de WhatsApp. Nós vamos ter ali todo o conteúdo, acompanhamento, coisas que vão ser trabalhadas individual e coisas que serão ali em grupo, tá? Aulas ao vivo, acesso às aulas gravadas. Algum dia você não pode participar, a aula vai ficar gravada e você vai poder assistir depois. Como essa palestra hoje, ela vai ficar gravada, eu já recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de uma pessoa que está trabalhando, falou, pede desculpa, eu estou trabalhando. Cara, fica em paz. Você está trabalhando, então você tem um motivo para assistir depois. Eu vou gravar a aula e compartilhar para você. Análise do seu perfil comportamental, análise do seu perfil emocional, devolutiva. Tem um conteúdo extra, a aula bônus, a gente vai falar sobre autoestima, como ativar a autoestima, vamos falar dos autos, né? Autoestima, autoconhecimento, autorrealização e todas essas coisas. Você que decidir participar, eu tenho um livro, né, um e-book sobre finanças, que você vai ganhar também, tá? E tudo isso aqui no lançamento da turma 1 para janeiro, tá bom? Essa mentoria ela tem um investimento de 497 por 397. Só R$ 40 aqui por mês, é bem pouquinho, R$ 39,70 no cartão, tá? Eu estou fazendo a partir de agora também uma garantia de 14 dias. Então você vai participar por 14 dias. Do PET, não é isso que eu queria, não gostei, não era isso que eu pensava. Você tem aí todo o reembolso do seu investimento nesse período, tá? Eu já faço isso em todas as mentorias e até ontem era 7 dias, tá? Isso é lei, tá? O que eu estou fazendo aqui não é porque eu sou bonitinho, não. Mas eu estou agora oferecendo 14 dias, tá? Isso é para mostrar o quanto que eu prezo pela satisfação e eu tenho certeza, boto muita fé nesse projeto. Turma 1, para a gente começar em janeiro, a princípio, dia 9 de janeiro, eu acho que vai cair numa quinta-feira, a gente começar a primeira aula da turma 1, tá? Então, esses são os módulos, são 7 módulos, só para vocês terem uma ideia na questão de investimento. Hoje, um atendimento individual que eu faço de 2 horas, o investimento ele sai entre 150 e R$ 200. Tá? Então, se a gente for analisar o investimento para 7 módulos de 3 meses de 497, agora o bônus que eu estou dando de 397, né? Realmente é bem baixo aí para a gente trabalhar.
Bom, então fica o convite para você fazer parte dessa proposta aí, tá? E esse é a minha missão, tá? De trazer um ensino, mostrar o caminho da verdade, capacitar e transformar vidas. Tudo bem, hein? Eu vou abrir para perguntas, comentários aqui. Voltou a tela. Do conteúdo aqui, gostaria de perguntar alguma coisa? Rafael, Alan, Emerson, o que vocês acharam aí do conteúdo? Faz sentido? Lupete, você viajou, né? De onde você tirou tudo isso, né? Que livro você tirou? E na verdade não é uma viagem, tá? Isso é realmente propósito. Eu estou realmente, eu entrei nesse projeto, tem um site já pronto. Eu investi pesado aí no site, estou investindo em tecnologia, vou investir em marketing digital. Eu vou levar esse projeto para frente, porque eu tenho acompanhado esse trabalho com as mulheres, eu tenho visto o resultado que isso tem trazido. Agora eu quero ajudar meus irmãos, meus amigos homens a poder viver o que eu tenho vivido, com a minha família. Eu tenho honrado a minha casa, eu tenho honrado meus compromissos, e tudo isso são por coisas que eu aprendi, né? Hoje eu sou um homem melhor, eu sou um governante, eu sou um líder da minha casa, eu lidero um ministério de 86 pessoas, com muita propriedade, com muita gratidão a Deus por tudo que Ele me capacitou. Então, meu objetivo é ajudar mais pessoas, não só aqui do meu meio social, mas de atingir aí outros estados, outras pessoas. Eu sei que é um trabalho que leva um tempo, mas tudo tem um começo, né? Então, essa é a proposta. E ficou alguma pergunta aí sobre a identidade, sobre o governo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Um por vez, tá? Vocês estão falando demais. Não dá para ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Ô, Quer falar alguma Lupete, coisa, Emerson? não, deixa eu só te perguntar. Tem uma dúvida, assim, Não estou te ouvindo. Ah, peraí. Desculpa. tá me ouvindo agora? Sim, Tá? Cara, tem uma dúvida, assim, na verdade, a minha internet está meio instável aqui, cortou em algumas situações, acho que quando eu saía é porque tinha, eu até mandei uma mensagem para você. Uma vez eu já tinha feito um perfil comportamental, eu até vi aí, você fez o DISC, né? Que você isso. usa. O perfil comportamental muda conforme a gente está em estado de espírito, assim, por exemplo, poxa, eu estou mais chateado, porque eu fiz um perfil, vai fazer uns 2 anos. Se eu for fazer um perfil hoje, talvez seja diferente ou não, aquela característica Ah, é sua. boa pergunta. Eu vou te explicar como é que isso desenvolve, tá? O perfil comportamental, ele, inclusive, não só o DISC, tá? Existe o DISC, existe o Assessment, é uma metodologia que vem de Aristóteles, que vem lá da Grécia Antiga, que eles usavam os elementos fogo, água, terra, para formar tudo isso. Então, todos nós temos quatro características, do comportamento. 50% dessas características a gente não escolhe, isso vem do papai e da mamãe, tá? Então, isso é DNA. Então, essa essência a gente nunca vai mudar. Então, por exemplo, se a pessoa ela é mais dominante, ela é uma pessoa mais competitiva, ela é mais ativa, ela gosta de resultado, isso num nível alto, na sua essência natural, ela sempre vai ser assim. Sempre, não vai mudar. Da essência natural. 50% isso vem do pacote da fabricação, entendeu? Agora, os outros 50% é a ambiência, tá? Isso vai mudar com o ambiente. E estudos que eu realizei, eu descobri que essa mudança, ela ocorre por questões de influência e bloqueios emocionais, assim como a linguagem de amor. Tá? O autor da linguagem de amor, ele não fala isso no livro, mas ele fala que são cinco, certo? E eu descobri que, por exemplo, uma das linguagens de amor é o servir. Eu descobri que, por exemplo, a pessoa uma parte, né, da pesquisa que eu fiz, que ela tem a linguagem de servir, ela não gosta muito de toque. E ela não gosta muito de toque, ela não gosta muito de palavra de afirmação. Tem gente que ama a palavra de afirmação, né? Você fala assim, nossa, você é muito especial.
né? Você é muito amada, né? Tem casal que sofre com isso, né? Porque a mulher quer ouvir um eu te amo, eu te amo, eu te amo, é um bom dia e 20 eu te amo. E não é que ela é fresca, tem que ficar lambendo, não é isso, é porque ela tem necessidade de ouvir. E esse comportamento do servir, ou do ouvir, ou do tempo de qualidade, isso tem a ver também com a questão emocional, né, de bloqueio. Porque quando eu peguei, Uhum. eu cruzei um perfil chamado conformidade, dentro do DISC que a gente tem o dominante, o estabilidade, o influência e o conformidade. O conformidade no assessment é o analista, tá? O analista, ele é aquele que é mais introvertido, ele não é muito socializar, mas ele é muito inteligente, é um perfil que analisa, que é detalhista, é um perfil que é mais focado em procedimentos e normas, etc. E esse perfil ele é mais frio. Esse perfil ele não é muito de abraçar, de socializar, esse tipo de coisa. Isso pode ter acontecido por conta de bloqueio emocional. Porque isso é percepção, estudo meu, tá, Emerson? Porque eu cruzei todas as pessoas que eu fiz análise comportamental e deram conformidade. Olha que interessante. A maioria, tá? A maioria que tiveram a conformidade alta, eles tiveram um problema com os pais. E isso prova que o nosso comportamento tem a ver também com a ambiência. E isso, para responder a Uhum. sua pergunta, é o seguinte: vamos imaginar que nós quatro moramos numa república. Eu, o Alan, o Rafa e você, Emerson. Tá? E a gente se dá super bem, nós somos irmãos, todo mundo aqui é servos do Senhor. E a gente tem um tipo de comportamento mais de respeito, cada um na sua. Isso é um ambiente. E essa ambiência gera uma frequência. Na física quântica, a gente chama isso de frequência. Essa frequência, ela vai nos moldar num certo tipo de comportamento. E aí a gente acaba saindo. Nós mudamos de república, vamos estudar em outra faculdade. E o Rafael, que tem esse comportamento, ele mora numa república em que todo mundo é tagarela e dominante. Então aquilo vai gerar uma influência no comportamento do Rafael. E isso eu consigo medir no relatório que eu tenho. Inclusive o Alan fez, né, Alan? Que é o que chama de gráfico ajustado. O que significa isso? Significa a influência do meio na sua vida. Tem pessoas, Emerson, que o gráfico um e o gráfico 2 está muito parecido, ó, como desenho na minha mão. Agora, tem pessoas que o gráfico um está assim e o gráfico 2 está assim. Quando o gráfico está abaixo, significa o seguinte: você é um cara competitivo, exemplo, tá? Você é um cara competitivo, você é um cara que foca em resultado, tem iniciativa, que é extremamente autoconfiante. O teu meio está falando para você ser mais empático. O teu meio, seja família, seja negócio, seja igreja, o que for, está falando o seguinte: você está aqui, voltar aqui. Você tem que diminuir um pouco, né? Você tem que ser mais empático. Por quê? Porque o estabilidade ele é antagônico ao dominante. Ou seja, algumas características do dominante é diferente do estabilidade. O estabilidade ele é um cara mais um bom ouvinte, ele é mais paciente. Não, eu estou entendendo o que você está falando. O dominante ele é acelerado, ele é autoconfiante e isso pode gerar um nível de arrogância. Então percebe o oposto? Como é o influence, que é um tagarela nato, né? Pedrão era assim, Pedro da Bíblia, ele era um sanguíneo, né, nos temperamentos. Não, Jesus, ninguém vai fazer isso, ninguém vai te matar. Aí Jesus fala: "Cala a boca, Satanás", né? Cala-te. Aí tá lá o Jesus, ele vai ser preso lá no Getsemane, Pedro vem e corta a orelha do cara, né? O que que é isso? Um cara impulsivo, não é? Só que, olha só, eu vou te dar uma resposta espiritual aqui para sua pergunta. Temperamentos transformados. Só que o Pedro que andava com Jesus 3 anos não é o mesmo Pedro que estava lá em Atos 2, no Pentecoste. Entendeu? Então, mesmo Pedro andando com Jesus, né, deu trabalho ali. Pedrão deu trabalho. Então, a ambiência realmente ela vai mudar. Então, resposta agora à sua pergunta, resposta direta. Uma vez peixinho, sempre peixinho? Não. Uma vez dominante, sempre dominante? Não. Isso vai depender. E muda, tá? Hum. A ciência.
os estudos que eu tenho feito nessa área mostram que em 6 meses a gente tem uma influência de alteração. Quando você faz né? Desculpa, Não, é que eu imaginava mesmo, é que eu imaginava. é exatamente isso que acontece, tá? Isso vai depender do meio. Agora, eu já cheguei a fazer análise, né? Eu já fiz mais de 250 análises de pessoas que não tiveram alteração nenhuma no seu perfil natural. Então, por exemplo, a pessoa ela é muito dominante, o meio que ela está é dominante. Aquilo é indiferente, tá? Então, vai depender muito, por exemplo, se o cara ele está morando com a mamãe e com o papai, ele tem uma vida top, ele não tem estresse nenhum. Aí ele vai casar. Aí a mulher é aquela que você não passou a roupa ainda, você não fez não sei o quê. Aí ele fala, nossa, pressão, né? Então aquela pressão, ela vai gerar uma mudança de comportamento dele porque na casa ele não tinha isso com os pais. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas só para vocês entenderem. Então, o casamento, ele pode alterar o comportamento da pessoa. Trabalho. Imagina, por exemplo, uma pessoa que odeia a planilha de Excel. Eu uso Excel toda semana, não tem problema. Tem gente que tem alergia, né, de planilha de Excel. Só que a pessoa ela gosta de público, ela gosta de falar, ela gosta de conversar. Aí você contrata a pessoa para trabalhar no escritório, numa sala, escritório de contabilidade, fazer casonete, fazer DRE, né, aquelas coisas chatas de contabilidade, né, análise financeira, e ela tem que ficar digitando aquilo, tédio, 6 horas fazendo aquilo. É dali para a UTI, entendeu? Tá, Então é tá assim que joia. funciona a análise. Então é importante também a gente identificar qual é o nosso perfil para a gente se conectar a fazer aquilo que realmente nós somos, faz parte da nossa essência, né? Isso é importante, uma ótima pergunta. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Rafael, Alain? Não, tranquilo. Tranquilo? Esse daí é uma estabilidade, né, Alain? Você lembra do seu perfil, né? Com estabilidade já, quase 24 anos de MPF já, Ai, ai. servidor público. Legal, gente. É, Eu vou fechar aqui então, eu encerro aqui, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, quiser saber um pouco mais sobre a mentoria, que a gente vai começar agora em janeiro, tá? Vocês me chamam no privado. E eu queria agradecer vocês aqui pela participação, por ter me honrado nesse tempo aqui, participando desse conteúdo, dessa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida depois, eu vou compartilhar depois um PDF sobre sabedoria que eu prometi lá no grupo. Tá bom? E qualquer coisa, se vocês estiverem com dúvida aí no tema, pode me chamar aqui. Fechou? Um joia, abraço, viu? brigadão. Tamo junto Abraço. aí. Deus abençoe. Bem.